digo afro-argentinos, afro-cubanos, afro-brasileiros, afro-venezuelanos, eu estou me referindo a pessoas que têm origens, a uma ancestralidade ligada à África. E a América é um espaço que essa ancestralidade se construiu a partir de um período em que estes povos do continente africano foram trazidos de forma forçada para a América, no que nós chamamos de diáspora africana, e trouxeram consigo concepções de vida, formas de entender o mundo, diferentes linguagens e religiosidades. Estas concepções, ao longo de toda a história da América, influenciaram novas construções culturais, novos ritmos em relação à música e à dança, novas formas de pensar a expressão plástica, novas formas de expressar a dança, e tudo isso sempre voltado para essa ancestralidade. E qual seria esses elementos comuns que me permitem dizer que é uma cultura afro? O primeiro elemento comum é a ideia de que essa cultura se construiu a partir do povo negro da África subsaariana e de uma história de escravidão e de resistência a essa escravidão. Também implica a cultura afro que as formas de entender o mundo, elas estão intricadas à natureza. As religiões, elas têm espíritos que representam a natureza. As danças, elas têm movimentos que representam elementos da natureza, eles têm danças circulares que se relacionam à integração da comunidade. Aquela filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, ou seja, não existe o indivíduo sem a coletividade. E a cultura afro, então, implica em falar de negritude, que, segundo o Kabengele Munanga, um dos grandes estudiosos brasileiros no Brasil sobre o tema, é um conceito que é marcado pela exclusão do negro, pela luta do povo negro para defender quem ele é e quem é a população negra. Quem é a população é a afro-brasileira. Essa população, ela tem uma história em comum de resistência a violências marcadas pelo racismo, que é a segregação, a discriminação, que é a violência, que é a morte daqueles que são considerados negros e que a sociedade até hoje coloca nas condições de excluídos. Então, essa ideia de cultura está ligada à história e à resistência da população negra. É importante também refletir que, quando nós abordamos a história do povo negro, dos africanos no Brasil, nós vamos ter uma mescla de fatores importantes para a religiosidade, que são os orixás, principalmente, que vêm das regiões da Nigéria, que vão ser fundamentais para a construção do candomblé, e as percepções do espírito da natureza, que, por exemplo, no Haiti, né, esses espíritos vão se manifestar no que a gente chama de voodoo, que, infelizmente, também é uma religião que sofre muito preconceito. A língua, a expressão artística, as formas de pensar a política, as tradições, os festejos, elas são reelaboradas dentro de um sistema de repressão, e essa reelaboração e manutenção da cultura
é uma forma de resistência. A população negra, ela sempre costuma ser abordada de forma muito positiva no viés cultural, dentro da perspectiva da democracia racial, de que o Brasil é miscigenado, que todas as culturas são importantes e que houve essa harmônica relação de brancos, negros e indígenas. Nós sabemos que a democracia racial é um mito, porque o Brasil é racista, violento, excludente. Então a gente continua, como diz a historiadora Lilia Muri Schwartz, combinando a inclusão cultural com a separação. Essa separação marcada por silêncios e não ditos. Essa separação significa mães que perdem os filhos, essa separação significa pessoas que são presas porque são negras, sem um julgamento justo. Essa separação significa pessoas que são impedidas de entrar em espaços porque são negras. Essa separação acontece quando pessoas ganham menos porque são negras, e isso continua acontecendo no Brasil. A Djamila Ribeiro escreveu recentemente o Pequeno Manual Antirracista, que é um texto muito simples e rápido para o grande público, e esse texto tem como objetivo destacar que todos têm a função de combater o racismo. Não basta dizer eu não sou racista, porque você é racista mesmo sem querer. Porque a sociedade, ela se construiu com base na segregação racial. E você foi educado, cresceu na família, na escola, num ambiente de segregação, num ambiente onde sempre houve um processo de minimização das identidades africanas, afro-brasileiras. Para ser antirracista, você precisa conhecer. Você precisa também se autoavaliar. Você precisa se importar com a sociedade que nós temos. E essa sociedade, ela é marcadamente uma sociedade em que a população negra continua resistindo culturalmente, por meio de movimentos políticos, para conseguir os direitos mínimos. Falando da origem dessa ancestralidade da questão da cultura afro, nós temos que lembrar que a África ela tem muitas línguas, muitos povos. Então, antigamente não se falava em africanos. Cada povo, então existia o povo de Benin, de Fé, do Congo, do Mali, mas não existia essa ideia de africanos, essa unidade de africanos. E os reinos africanos, eles eram reinos comerciais, na maioria deles reinos ligados ao islamismo. O Axum é um reino que chegou a ser cristão, mas a maioria era islâmica. E dentre esses reinos destaca-se o reino de Mali, né? O reino de Gana, anterior a Mali, o reino de Axum, né? E na região da Nigéria, os Yorubás, e destacando aí a Ifé e Benin. Esses reis, eles eram extremamente poderosos e nessas sociedades foram construídas diferentes formas artísticas de expressar a relação com a natureza e com o mundo espiritual. As máscaras são exemplos disso. As máscaras africanas, elas foram feitas de madeira, foram feitas de metal, como bronze. Elas têm uma variedade de materiais, tecidos diversos, e elas têm um objetivo do ritual, ritualístico, dependendo da situação que ela vai ser utilizada, e a sua produção e a sua característica está relacionada a uma visão de mundo da natureza e do povo que a constrói. Aqui é uma máscara do povo Dogon, que a gente pode ver muita influência
dos antílopes, da questão da natureza, né, na forma como se representa e vai se identificar o indivíduo que coloca essa máscara. Esculturas como essa do povo Moche denotam a riqueza cultural africana, a complexidade dessa cultura e que essa cultura foi por muito tempo considerada inferior. Como diz Chimamanda Adichie no seu famoso discurso O Perigo de uma História Única, olham para a África e criam uma imagem de África, e a África é diversa. E já nos primeiros momentos em que os europeus começam a invadir o continente e a encontrar essas riquezas, essa produtividade de tecidos e materiais, de metalurgia, e também essa riqueza marcada pela arte, eles vão saquear esses materiais. Hoje, a maioria desses materiais está nos museus britânicos e franceses. Aqui nós temos exemplos de construções que denotam técnicas de metalurgia, no caso do colar, técnicas de arquitetura, aqui no caso da mesquita. Aqui é a cidade de Timbuktu, onde existia uma grande universidade, era um centro comercial. E aqui é a famosa imagem de Mansa Musa, líder de Mali, que teria feito uma grande expedição, levando muito ouro, que era o reino do ouro, pelo continente africano, a expedição em peregrinação a Meca, já que era um reino muçulmano. Então, eram reinos extremamente poderosos, importantes comercialmente, e que o ensino de história da África tem trazido para as escolas apenas a partir, aqui no Brasil, do início dos anos 2000, quando é criada a Lei 10.639. Até então, a história da África foi desconsiderada, e não é possível entender o Brasil sem a África. Aqui nós temos objetos do povo do rei Ubá, na Nigéria, a ideia do séquito do rei, o rei, que é o senhor das armas, que é o todo-poderoso, daqueles que o acompanham. E aqui também representações de Obá, que utilizando metais. Na figura, existem na Nigéria, nos povos antigos da Nigéria, os Ijejes, que são são essas personalidades gêmeas, né, que elas representam tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e que existiu, a partir dessa visão, dessas figuras simbólicas e religiosas, de que os gêmeos, né, deveriam ser tratados com cuidado e devoção, porque eles representam, então, esses espíritos, né, dentro da natureza. Então, aqui é um exemplo de como uma escultura está relacionada a uma religião, a uma técnica, a uma forma de interação e a influência que ela tem na posteridade, como nessa obra de arte, onde se faz a referência aos Ijejis com as crianças negras que são gêmeas. Também devemos destacar que o que a gente chama de diáspora africana foi a saída forçada de milhões de africanos e que 12 milhões chegaram à América por portos, chegando a Cuba, chegando ao Haiti, ao sul dos Estados Unidos e o Brasil. E o Brasil foi o que mais recebeu, né, esse número de africanos escravizados. E esses escravizados africanos do Brasil vinham principalmente dessas regiões, que aqui o mapa está destacando, que são os bantus e os sudaneses. E dessas regiões, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, nós vamos ter o desembarque de muitos que vêm desta área aqui da África Central.
A América como um todo, ela é marcada, caracterizada, então, por uma grande porcentagem da população negra. Mas o Brasil é o país que tem a maior porcentagem. 56% da população brasileira se considera negra. Segundo o IBGE, aqueles que se consideram pretos e pardos são negros, né? É como funciona a denominação. A formação dessa população americana também tem uma origem que a própria genética estuda, e documentários como o DNA África têm mostrado que todos os americanos têm genes que mostram as suas origens na África. E no Brasil, principalmente, nós vamos ter aqui, desta região, né, da África, a maioria do povo brasileiro tem genes advindos desta região da África, especificamente a região Banto. O Alberto da Costa e Silva, que é um grande estudioso da história da África, ele costuma afirmou no seu livro, A Manilha e o Libambo, que o tráfico povoou o Brasil e pôs a África em nossas veias. Então, a gente tem na nossa história, na nossa genética, na nossa interação, na nossa formação cultural, na nossa formação política, nós temos, então, esse mundo africano, esse mundo afro, né? E falando de cultura afro, vamos lembrar alguns exemplos de resistência na literatura. Aqui nós temos a autobiografia de Juan Francisco Manzano, que foi escravizado em Cuba, e Muhammad Bakwakwa, que foi escravizado no Brasil, depois conseguiu fugir num navio e conseguiu a liberdade em Nova York. Eles escreveram as suas autobiografias. É muito difícil que tenham a escrita de autobiografias de escravizados, porque eles eram proibidos de ler e escrever. Isso era intencional, é um projeto de dominação. Então, esses escravizados vão aprender a ler e escrever e vão descrever todo o processo de exploração ao qual os escravizados estavam sujeitos. E a história dessas figuras, elas foram divulgadas há muito recentemente. Então, há muitos protagonistas da história do povo negro que ainda devem ser identificados, entendidos, né? E dentre as formas de resistência, nós sempre listamos a capoeira como uma das primeiras. Se nós pegarmos o movimento negro como um todo e formos analisar o processo de resistência, nós temos então, durante o período colonial, as fugas, os ataques às cidades, as revoltas em engenhos, o suicídio, né, atirar a própria vida, é uma forma de resistência, ou seja, de não permitir que o outrem explore o seu corpo, né, como uma mão de obra, como um instrumento. E nós temos a fundação de quilombos que produziam, que tinham uma agricultura muito desenvolvida e que esses produtos eles eram vendidos nas cidades próximas numa interlocução frequente. E esses quilombos foram criados em lugares afastados e tinham uma organização que trazia elementos de diferentes lugares da África, já que nós estamos falando, de diferentes africanos que lá estavam. A capoeira, aqui representada no quadro do Debré, ela é uma genuinamente afro-brasileira, ou seja, ela tem as raízes afro, no caso da percussão, do ritmo da dança, da circularidade e da valorização da identidade, da resistência, e ela surge no Brasil no momento de
necessidade de luta contra a escravidão, né, de defesa com relação às imposições realizadas pelos senhores, né. Um documentário que é brilhante, que foi disponibilizado pela TV Brasil, pela TV Escola, é A Última Abolição. Este documentário, ele traz personalidades da história africana, afro-brasileira e a resistência negra ao longo do tempo, para mostrar que a abolição ainda não foi realizada. Além de mostrar a importância dos quilombos, né, e a ideia do quilombo vai ser utilizada depois pelo Abdias do Nascimento, importante estudioso, teatrólogo e parlamentar, vai ser utilizada com a ideia de resgate e resistência da identidade negra, né, da cultura afro. E a partir da independência, a manutenção da escravidão, numa economia agrária exportadora, esses escravizados vão se envolver em muitas revoltas, como no caso da revolta dos malês, que é, como são chamados, os muçulmanos vindos da região da Nigéria e que queriam o direito a fazer as suas orações 5 vezes ao dia, de ter o direito, né, de professar o culto em Alá, e que eram proibidos numa sociedade católica, já que o catolicismo estava aliado ao processo de colonização portuguesa na América. Então, a revolta dos malês, na tentativa de tomar Salvador, que foi derrotada, é um exemplo de resistência para a preservação da religiosidade e para fim da instituição horrenda da escravidão. E quando chega o século XIX, o movimento abolicionista ele vai ser formado por jornalistas, médicos, homens negros livres que vão ajudar, no caso de Luiz Gama, que vai ajudar libertando escravizados por meio em julgamentos, né? Ele vai estudar, vai se tornar um rábula, ou seja, um advogado sem o diploma, então ele vai conseguir libertar mais de 500 pessoas nos tribunais, buscando trazer dentro da lei elementos que provassem que aquelas pessoas que estavam sendo escravizadas deveriam ser livres de acordo com resoluções ou relações entre os senhores e os escravizados. Inclusive, este ano foi lançado o filme Doutor Gama, que é um filme que vale a pena ser assistido, porque traz a história deste importante brasileiro que foi escravizado, vendido pelo próprio pai, escravizado, estudou, se tornou um rábula, conseguiu a liberdade de tantas pessoas e morreu antes da abolição, a lei da abolição. E muitos outros lutaram, né, pela valorização do negro e pela liberdade. O movimento abolicionista contou com nomes como André Rebouças, que defendia que depois da assinatura da Lei Áurea houvesse a distribuição de terras para a população negra, para que elas tivessem como começar, né, como tivesse elementos de cidadania, né. Mas o que acontece? A Lei Áurea é assinada depois de um processo de imigração, que tinha o objetivo de embranquecimento e de colocar no lugar dos escravizados uma outra mão de obra barata, e esses escravizados estão na rua, ou eles continuam na fazenda dependentes dos senhores, ou eles estão na rua sem direito a nada. E aí o racismo impede que eles consigam trabalhos dignos, escolas, saúde. Então, essa exclusão que começa desde o período escravocrata, ela é reafirmada pela abolição, e até agora, nos anos 2000, o movimento negro lutava por uma reparação do Estado com relação a esta exclusão.
E nós temos já a segunda fase, uma outra fase, no século XX, que nós vamos ter a Frente Negra Brasileira, com Abdias Nascimento, depois com o Movimento Negro Unificado, e chegando já nos anos 2000 a conseguir a aprovação das políticas de cotas que garantem entrada em universidades, em cargos públicos, já que os negros não estavam presentes nesses locais diante de um processo de exclusão e de deteriorização do processo de educação ofertado à maioria da população negra. Na América, nós temos muitos ritmos afro, como o candombe, que é baseada nesses ritmos do tambor. A cultura afro-brasileira, a musicalidade e as danças, elas estão relacionadas a instrumentos de origem africana ou instrumentos criados no Brasil a partir de concepções de ritmos africanos, que são principalmente instrumentos de percussão, né? Esses instrumentos de percussão que a gente visivelmente vê, por exemplo, no samba carioca, eles também estão presentes em maracatus, em congadas, né, onde principalmente os tambores marcam o ritmo. Os tambores, eles representam, já nas raízes africanas, essa conexão com o sagrado, o diálogo com o sagrado, né? E cúmbia, Carnaval de Barranquilha, são expressões da América, também afro, que também nascem desse ritmo. No Brasil, a congada, ela é uma criação, um elemento popular que mostra um sincretismo, ou seja, nós temos elementos religiosos porque ela é feita em homenagem a um santo. Então, ela está ligada ao catolicismo, mas, ao mesmo tempo, você tem os batuques, você tem um momento em que aqueles que estão fazendo a passagem pelas ruas começam a fazer as batidas de mastros, lembrando maculelê, né? E nessas congadas, começou-se também, nas festas coloniais religiosas, a fazer corações de reis e rainhas, lembrando aqueles reis e rainhas que existiam nos reinos africanos. E, progressivamente, essa coroação de reis passou a ser muito forte associada ao rei Congo, coração do rei Congo. O maracatu, ele esse aqui é o maracatu nação, tem o maracatu rural, que é também já mais caracterizado por uma roupa muito colorida, com franjas, né, e ao som dos tambores também. E o maracatu aqui, vocês também podem observar que existe a concepção de coroação dos reis, né, e todo um secto, as pessoas têm uma função nesta caminhada pelas ruas, nos festejos e nas danças, chegando nas casas. Esta é uma pintura do período colonial de Carlos Julião, que denota já o início desse processo de coroação, que se tornou muito importante para a maioria destas danças de matrizes africanas. O samba, ele é uma criação brasileira. Nós temos, por exemplo, em Angola, muitos ritmos, como o samba, que você tem o casal que vai num ritmo mais acelerado pelo salão, girando, ou danças que utilizam muito a movimentação do quadril. O samba é característico brasileiro, principalmente na questão rítmica muito forte no samba carioca, que utiliza aqueles instrumentos como pandeiro, né, e também instrumentos de corda, cavaquinho. E esse samba se transforma no samba que a gente nacionalmente fala
a partir da Casa de Tia Ciata, o samba, que começam a ser ali os grandes compositores, e depois a gravação do Pelo Telefone, o primeiro samba, e depois as escolas de samba começam a ganhar força, né? E nas outras regiões nós temos vários outros tipos de samba, como o samba de roda, que está relacionado também a uma dança circular, em que as mulheres, elas, ao som das batucadas, né, vão fazendo com as mãos e com os pés movimentos que, além de manter a circularidade, o corpo todo mantém uma curva, né, uma ideia de movimentação constante a partir até do encontro que acontece no meio dessas rodas, como no jongo, que é uma manifestação que a partir do círculo eles se reúnem no centro e o casal, ao se reunir, dá a chamada famosa umbigada, quando eles se aproximam, né, próximos, como se encontrassem no centro da roda, né? Aqui nós temos uma ilustração do Cambé que mostra os orixás, e os orixás, eles são divindades relacionadas à natureza, vindas do povo Yorubá e que são base do candomblé. No Museu Afro-Brasileiro, que vocês podem ver virtualmente e de graça, nós temos muitas peças, como contas, roupas utilizadas dentro de terreiros ou em festejos populares, ou até mesmo objetos que lembram os orixás, como o machado, aqui que está presente, né, que lembra Xangô. Aqui uma roupa de uma rainha do Maracatu nação, então aquela coroação da rainha. À frente dos maracatus costumavam se levar bonecas negras, como esta. Essas bonecas negras eram chamadas de calungas, e calunga também está relacionada a espíritos da natureza. E uma das formas de resistência do povo africano, afro-brasileiro, foi a criação de irmandades. Havia irmandades de brancos que se reuniam, por exemplo, para construir igrejas. As irmandades de negros tinham o intuito de além de fazer eventos com essa valorização da cultura afro, também ajudar aqueles que mais precisavam a construir as próprias igrejas, os centros, os locais para os seus rituais. Por exemplo, essa aqui é uma roupa um traje da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma irmandade que realmente, além de estar associada no santo, né, como a Nossa Senhora do Rosário, em São Paulo, que foi uma irmandade muito famosa, ela, no caso dos rituais fúnebres, eram as irmandades que ajudavam a pagar o sepultamento dos seus companheiros. Toda essa tradição, como eu disse, de resistência, que hoje se manifesta pela preservação do maracatu, pela preservação do conhecimento dessa arte ancestral, pela musicalidade, desde a resistência dos quilombos, a luta pela abolição. No século XX, nós vamos ter nas artes o teatro negro experimental, com Abdias do Nascimento, que vai levar atores negros para o palco, e que esses atores negros vão fazer peças que eles não conseguiriam fazer dentro do universo da arte branca. E o teatro experimental negro também leva muito dessa visão afro para os palcos. No cinema, o primeiro grande filme que talvez no Brasil traga a imagem do negro e a cultura afro é o filme Orfeu Negro. Então, a gente está falando do século XX, né? Então, a gente está tendo pouco espaço
e a luta contínua por reconhecimento. Se há exclusão do negro dos espaços de arte, isso é racismo. Por exemplo, atores negros não faziam novelas, e quando faziam eram papéis só de empregados domésticos. Atores brancos pintavam-se de negro para interpretar os personagens negros que seriam principais. Então, isso é mostrado no documentário A Negação do Brasil, ou seja, você está negando a africanidade do Brasil na TV, mantendo uma imagem de um Brasil branco que não é real. O Brasil é negro, em sua maioria. Abdias do Nascimento, ele criou depois um movimento negro, foi um dos grandes atuantes do movimento negro. Inicialmente, nós vamos ter, na época do Getúlio, a Frente Negra Brasileira, que vai ser perseguida e proibida. A capoeira, na época do Getúlio, ela era perseguida e depois vai ser permitida. E depois, o Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental Negro, o Movimento Negro Unificado, né? E ele teve que sair do país durante a ditadura. Fora do país, ele se reúne com outras lideranças do movimento, retorna, e como parlamentar, representando o movimento negro, ele consegue uma série de conquistas dentro da Câmara. O Pierre Verger é um dos fotógrafos que todo brasileiro deveria conhecer. O Pierre Verger, ele veio para a Bahia, e daqui ele não saiu mais, né? Ficou os 14 anos aqui na Bahia. E ele se dedicou a fotografar a religiosidade, a negritude. Ele fez inicialmente uma passagem pela África e ele fotografou na África rituais religiosos. No Brasil, ele foi ver como esses rituais estavam presentes ou não. Então, ele fotografou as mães de santos, terreiros, o sincretismo religioso presente, por exemplo, quando elas lavam a escadaria da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, ou seja, a ligação dos santos católicos com a cultura do candomblé, que está alicerçada nos orixás. Aqui, por exemplo, ele fotografa uma mãe de santo. E o poder e a autoridade que ela tem no terreiro de aconselhar, de estabelecer o calendário, os ritmos e também de ser uma autoridade respeitada na tomar decisões, né, na comunidade negra. E lá na África ele tira fotos como essa, que é uma celebração, né? Nessa celebração é como se fosse a incorporação de um orixá, né? Xangô, e ele vai mostrando como essas religiosidades no Brasil ganham uma característica diferente da africana e que elas são alicerce também desse movimento de resistência e alicerce cultural. Lembremos que a coroação dos Reis Magos, o maracatu, estão ligados também ao início de festas religiosas católicas e que a população negra vai fazendo uma transformação do movimento. Então, quando a gente desconsidera toda essa história, vai para o senso comum, vai negar e vai continuar dizendo que tem direitos para poucos, que é mérito, e tem deveres para muitos. E se o Estado brasileiro, historicamente, excluiu a população negra, desconsiderou a cultura negra, ele deve sim realizar as políticas afirmativas como estas de ensino obrigatório, história da África, da cultura afro-brasileira nas escolas, Lei 10.639, que traz o ensino da história afro-brasileira, e a Lei 11.645, que traz também o ensino de história indígena. E o Estatuto da Igualdade Racial, a criminalização do racismo. A criminalização do racismo é muito recente, né? E esse racismo, ele é um processo, ele é contínuo e ele está ligado às relações de poder. Ele está ligado também às classes.
os negros estão entre os mais pobres da população brasileira, entre aqueles que mais sofrem com as dificuldades da violência, da falta de moradia digna, do acesso à saúde e educação de qualidade. Então, se essa população é a que mais sofre com esses elementos, isso é um racismo explícito, né? Porque você tem a maior parte da população negra que não tem acesso aos direitos fundamentais da Constituição. Inicialmente, essa ideia de raça ela era biológica, como aconteceu no século XIX, em que a ideia de que uma raça era superior à outra justificou a invasão da África com a ideia de que os europeus iriam salvar a África, levar o progresso à África. O que levaram foi, na realidade, o caos, a destruição, e saquearam, né, as riquezas dos africanos. E o termo racismo, ele vem do termo raça, mas não é mais no sentido biológico, é na ideia do que a raça significa. Quando eu falo negro, eu estou falando de um indivíduo que ele, perante a sociedade, ele sofre com a segregação. Que tanto ser branco quanto ser negro, eles são construções sociais. E essa construção do negro inferiorizado, essa construção do negro incapaz, essa construção do negro, uma cultura que não é importante, esta ideia de construção negativa do negro é racismo. E ela permanece. Logo, ela precisa ser combatida. Então, o racismo pode ser considerado uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento, se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. Já o preconceito racial, um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado, que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E a discriminação é uma atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. No Brasil, há um grande problema porque a maioria dos casos são enquadrados como discriminação racial, uma ofensa à pessoa, e não a todo um grupo. Eu preciso ofender a toda a população negra para isso ser considerado racismo, que é um crime inafiançável e imprescritível. Imprescritível porque, por mais que passem 100 anos, eu posso acusar alguém de racismo. A discriminação racial não, ela tem um tempo específico que você deve cumprir para fazer a sua queixa. A Lei Afonso Arinos, de 51, foi a primeira que trouxe a proteção aos quilombolas, e que foi a primeira que falou de diversidade religiosa, de valorização das culturas. E só a Lei 12.288 é que vai deixar explícito que é preciso garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância religiosa. Infelizmente, no Brasil, o racismo religioso ele incide principalmente no candomblé, né? Os terreiros. Inclusive no Rio de Janeiro, traficantes invadem os terreiros, obrigam as mães de santo a quebrar os objetos sagrados, né? Então esses crimes ainda são, infelizmente, comuns. O racismo é estrutural, então ele está em todo lugar, a todo momento, nas nossas mentes, na nossa fala, nas nossas ações, nos espaços. Logo, existe racismo em relação à cultura, existe racismo nas instituições, ou seja, numa empresa o negro ganha menos, o negro nunca vai chegar ao cargo de liderança. O racismo linguístico, quando você utiliza termos depreciativos como mulata,
que é um termo que sexualiza a mulher, e a palavra vem de mula, denegrir, como se, ou a coisa está preta, como se negro e preto fossem coisas ruins. Isso é racismo linguístico. Nós temos também o racismo ambiental, quando a gente observa os espaços onde as pessoas moram numa cidade, a maioria da população negra mora nas periferias. Isso é uma forma de discriminação, de colocar a população negra nas áreas mais afastadas. Foi isso que o Estado fez nas reformas, por exemplo, das cidades, na reforma do Rio de Janeiro, com o bota abaixo, obrigando a população a ir para a favela, quando acabou a abolição e não tinha moradia, onde eles iam construir ela no morro, uma casa que pudesse ser construída. O racismo religioso, que eu já comentei, e o racismo recreativo, que é quando você utiliza a ideia de fazer piadas, blackface, com a dor do racismo ou em relação ao negro. Então, você para sobre a ideia de que você está fazendo humor ou está fazendo as pessoas se divertirem, você se acha no direito de usar expressões ou ações que ferem a população negra. Se fere a população negra, é racismo. É racismo recreativo. Existem uma série de ações que devem ser realizadas quando falamos de uma educação antirracista, de uma ação antirracista, né? Então, se você não for a única vítima, né, você tem que observar se você não propaga um conteúdo discriminatório, observar sites que tenham apologia ao racismo, averiguar e denunciar livros que fazem apologia ao racismo, de grupos que são racistas e que se unem com o objetivo de enfrentar o movimento negro, por exemplo, de ofender, né, essa representância do movimento negro, aqueles que descumprem as leis. E o agressor é aquele que vai criar apelido por causa da etnia ou da cor, que vai inferiorizar a questão estética. Hoje, de uma forma muito positiva, nós temos animações, livros, desenhos que valorizam o cabelo afro, a beleza negra, porque antes eram todos voltados para a beleza branca. E hoje as crianças já têm materiais, já têm conhecimentos para as famílias valorizarem a cultura e a beleza negra. Ofensa verbal, desprezar os costumes, desprezar as tradições, né, duvidar da honestidade porque é negro, como aconteceu no caso da Zara, que impedia, que já avisava que negros iam entrar e já tratava os negros de formas diferentes, ou recusar-se a prestar serviços porque a pessoa é negra. Então, tudo isso são exemplos de racismo, né, que a gente colocou. O Abdias do Nascimento, que é um dos grandes nomes da luta antirracista da nossa história, ele também foi pintor. E a gente pode colocar o Abdias do Nascimento entre os grandes nomes da arte plástica, da pintura, que traz elementos afro. E o Abdias do Nascimento, ele pintava muito os orixás, como aqui o Xum, e também elementos como os adinkras, como a sanfoca, que é esse primeiro. A sanfoca, o adinkra, eles são símbolos, né, do povo Assam, que remetem, que são utilizados em tecidos, remetem a significados importantes para a comunidade. E o sanfoca é essa ave que representa olhar para o passado, para entender, né, transformar o presente e avançar para o futuro. Então, a importância
que a gente fala de uma educação antirracista é isso, entender as coisas como elas começaram, as questões culturais, a violência, como o racismo se estrutura na sociedade, e aí, no presente, buscar formas de alteração. E o Abdias Nascimento traz os orixás para a sua arte, e os orixás estão muito presentes também no candomblé, né? E no voodoo não existe orixás. E o voodoo, ele primeiro se desenvolve na América, no Haiti. Eles são espíritos da natureza que acredito que são incorporados, né? E depois o voodoo vai ser apropriado por outros espaços. Muita gente associa o candomblé ao voodoo, são coisas diferentes, são religiosidades diferentes, tá? No caso do candomblé, muita gente também utiliza o termo macumba como uma coisa negativa, é um instrumento musical, as oferendas, né, feitas aos orixás. Essas oferendas, essas danças, esses ritmos fazem parte de uma rica cultura que precisa ser entendida e não tratada de forma discriminatória. Nós temos uma riqueza cultural, rítmica, musical, de raiz afro. O Emicida fez recentemente um documentário que ficou muito famoso a partir do seu álbum Amarelo, em que ele leva para o Teatro Municipal pessoas que nunca pisaram lá no Teatro Municipal de São Paulo, e ele vai falando dessa exclusão da população negra ao longo do tempo, e da importância da representatividade negra na atualidade, e como a música é uma forma de denúncia e de resistência. Então, o rap, o samba, a MPB, né, nós temos nomes riquíssimos que trouxeram denúncias e trouxeram novos ritmos e composições que enriqueceram e deram uma grande contribuição para a cultura brasileira, né? Artistas sambistas como Heitor dos Prazeres também foram famosos. Na pintura, Heitor dos Prazeres pintava sempre rodas, danças, o samba. Aqui dentro da música ainda não podemos esquecer Cartola, Pixinguinha, Nelson Sargento, né, que morreu recentemente e que ficou conhecido pela música Samba Agoniza, mas não morre, né? Nós temos também na literatura hoje uma vertente de grande representatividade e de resistência. A escritora Carolina Maria de Jesus, no Quarto de Despejo, relata sua experiência de vida na favela do Canindé, as dificuldades pelas quais ela passa, ela vai fazendo um diário, e esse diário é publicado e é um livro que retrata muito bem as lutas diárias nas periferias, né? Aqui nesse trecho, ela afirmou em 12 de junho, eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixo o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água, olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. O livro foi traduzido para várias línguas, é um dos clássicos da literatura. Nos quadrinhos, Marcelo de Salete também traz para os quadrinhos uma nova visão da história da resistência negra, que a partir de estudos da história afro-brasileira.
Angola Janga, que conta a história do Quilombo de Palmares, e Cumbi, em que ele vai fazer uma série de histórias também que relatam a resistência negra. Machado de Assis, recentemente, tornou-se centro do debate, porque fotos de Machado de Assis e relatos, né, e as pesquisas começaram a divulgar o Machado de Assis negro, que por muito tempo foi escondido na fotografia do Machado de Assis embranquecido. Machado de Assis negro, né? E a partir dessa visão de que o nosso maior escritor de todos os tempos era negro e que foi invisibilizado como negro e que é preciso que esse escritor seja entendido como negro, hoje a sua obra está sendo lida de uma forma diferente. E a gente já consegue, principalmente nos contos, ver como ele fazia críticas à escravidão e naquele período, no século XIX. Outros escritores. Agora, eu gostaria de mencionar dois poetas. O Solano Trindade. O Solano Trindade, ele ficou muito famoso pelo poema Tem Gente com Fome, né? Destacando as dificuldades da população das periferias, né? E principalmente com relação à miséria. Este é Carlos de Assunção, poeta ainda vivo, acabou de receber o título honoris causa pela Unesp, e que tem um livro que é muito famoso, chamado Não Pararia de Gritar, que faz referência sobre o poema mais conhecido dele, que é o poema Protesto. O poema Protesto, que vale a pena ser lido, né, ele coloca que ele não vai parar de gritar, porque ele não está gritando só por ele está gritando por todos aqueles que sofreram nesse processo de escravização no Brasil, nessa invisibilização da população negra e da cultura negra no país. Maria Firmino é uma romancista, escreveu o primeiro romance, Úrsula, né, uma romancista negra, escreve o primeiro romance, né, Úrsula. Foi redescoberta há pouco tempo, e hoje nós temos uma das escritoras mais premiadas, que é Conceição Evaristo, com seus livros como Olhos d'Água, né, que é uma série de contos que mostra a população negra nas áreas mais difíceis, enfrentando os problemas cotidianos, né, e ao mesmo tempo ela usa o linguajar e as relações entre as pessoas que fazem uma reflexão desse cotidiano. Infelizmente, houve, na semana passada, uma escola da Bahia impediu os alunos de lerem Olhos d'Água porque os pais acharam que não é um livro adequado. Isso é racismo, que não se permite aos jovens e adolescentes lerem uma obra de uma escritora renomada que aborda a população negra no Brasil. Nós também temos muita expressividade nas artes com relação à denúncia e à identidade afro. Este é um painel de Pamela Castro, que se chama Dororidade. Dororidade é um termo criado a partir de sororidade. Sororidade representa o apoio de uma mulher a outra. Dororidade é quando as mulheres negras que conhecem a mesma dor apoiam-se entre si. Por isso que ela coloca aqui que é a ideia de duas faces, elas unidas na ideia do apoio uma à outra na dor, né? Esse termo dororidade, né, foi criado por Vilma Piedade. E tem um livro específico que ela trabalha esse conceito de dororidade. Pamela Castro também fez esse painel, que foi utilizado num documentário da Netflix sobre pessoas que têm ONGs, no caso ela tem uma organização de mulheres que trabalham com grafite, e que o documentário reuniu pessoas de todo o mundo, e ela foi escolhida do Brasil,
e, e o nome do documentário é Somos um Só, né? E ele tem um projeto que reúne todas essas pessoas para trabalhar essa ideia de unidade, né, no mundo. Aqui na região do Paraná, nós temos muitos artistas que valorizam as origens africanas. Raimundo Guimarães é um dos grandes nomes. Em Curitiba ele fez esse grande grafite, né? Então ele utiliza rostos negros e corpos negros e muita cor que fazem uma relação direta com a identidade africana, né? Aqui vocês podem ver também a ideia das máscaras, a ideia do corpo negro, a ideia do ambiente bem colorido, né? E ele foi para a África, fez vários grafites lá também, e leva essa proposta até para a música, né? Que ele também já tem músicas que abordam. Algumas escritoras negras, desculpe, algumas pintoras negras são agora conhecidas pelo grande público brasileiro, como Djanira, Maria Auxiliadora. Este é o quadro de Djanira. Djanira é uma das pintoras que mostra o cotidiano do povo, da população que vai à feira. Aqui você vê a baiana vendendo os seus quitutes, né? E a gente tem que lembrar que as baianas estão ligadas àquelas mulheres que vendiam produtos como frutas, doces, e depois passaram a fazer o acarajé, feito de feijão fradinho e recheado com o camarão, né? Frito no dendê, que é um azeite específico africano. Elas começam a vender elementos da própria cultura africana num ambiente onde a maioria da população é negra, e no século XIX, e hoje as mães de santo na Bahia são reconhecidas como importantes representações da africanidade e também para o turismo, já que elas estão ligadas a um prato que é o acarajé, que é um dos mais famosos pratos dentro da cultura afro. A Rosana Paulino destaca-se na arte que a gente costuma falar de artivismo, que é aquela arte que tem o objetivo de fazer uma reflexão e uma transformação. Aqui ela fez uma parede de retratos, e esses retratos são todos costurados, e chama-se Parede de Memórias, em que ela vai trazendo pessoas diferentes, fazendo uma árvore genealógica, vamos assim dizer, de um conjunto de pessoas, valorizando a ancestralidade. E ancestralidade é fundamental quando a gente fala em cultura afro. E ela também tem trabalhos que denunciam a violência da sociedade no mundo escravista e na atualidade. Aqui, por exemplo, ela pega fotografias, tira o rosto dessas fotografias, mostrando a invisibilidade das pessoas negras e indígenas, e coloca ali a natureza, indústrias, e coloca assim, as riquezas desta terra. Ao tirar os rostos, né, dos indígenas e dos negros, ela está dizendo, eles não são considerados as riquezas desta terra. Então, essa terra foi uma terra de exploração, buscando esse ganho econômico, e essa população negra, ela não foi considerada, não é considerada a riqueza dessa terra. E aqui no Atlântico Vermelho, ela faz referência a uma expressão que é o Atlântico Negro, é uma expressão utilizada na história para se referir às rotas que os navios negreiros faziam pelo Atlântico entre África e América. Por isso a gente chama Atlântico Negro. Ela chama de Atlântico Vermelho, e ela coloca ali o coração, os navios pintados de vermelho, e os trabalhadores, para mostrar a morte, o sofrimento e a dor que o tráfico e a escravidão impuseram nessa sociedade. Outro autor, outro artista muito importante, que traz a cultura afro agora para dentro das exposições mais famosas, expondo nos principais museus, fez uma exposição em Nova York,
é o Dalton de Paula. O Dalton de Paula tem um trabalho de resgatar importantes pessoas negras na história e fazer um retrato dessas pessoas. Aqui, por exemplo, ele retrata Luísa Maim, que foi participou da Revolta dos Malês, mãe de Luiz Gama, João Cândido, líder da Revolta Chibata, que foi contra a violência contra marinheiros no início do século XX, Dandara, né, uma importante mulher à frente do programa de Palmares, e Chica da Silva, que casou-se com um maltratador em Minas Gerais e assumiu um papel de destaque na sociedade mineira, e uma mulher negra que se impôs frente a uma sociedade racista. E ele tem trabalhos de várias personalidades que são desconhecidas pela maioria das pessoas no Brasil. No ano passado foi lançado, este ano nós temos o lançamento da Enciclopédia Negra, pela Lilia Muri Schwartz, Flávio Gomes. A Enciclopédia Negra, ela traz retratos feitos por diferentes artistas e nomes de diferentes pessoas negras e as suas ações ao longo da história. Então, é uma publicação que vale a pena conhecer. Quando a gente não conhece a história da resistência à escravidão, a história da cultura negra, a gente abre brecha para o que aqui na obra do Flávio Cerqueira ele chama de amnésia. Você, ao não buscar esse conhecimento, ao não valorizar essa cultura, a não se entender como parte dessa cultura, você permite, então, que esse esquecimento acabe tirando a sua própria identidade. Você é resultado, além da sua vivência, de um contexto histórico e cultural. E nenhum brasileiro pode dizer que não tem qualquer influência ou qualquer descendência africana. Para encerrar, o que a gente pode fazer para combater o racismo? Processo de formação e informação, reformulação de legislações e condutas. É preciso aí aumentar, no caso, as punições para os casos de racismo. Educação para as relações étnico-raciais, que é trabalhar nas escolas a cultura afro, a história africana e afro-brasileira. O planejamento e execução de políticas públicas inclusivas, como as políticas de cotas, né? A política de valorização de eventos, arte, artistas negros, estudos com perspectivas integradas do desenvolvimento sociocultural. Você não se concentrar no que os grandes políticos brancos fizeram ou não relacionar a cultura afro e a cultura negra ao que estava acontecendo, mas ver tudo de forma integrada. O que a gente usa hoje como termo é decolonialidade. O que é decolonialidade? Mudar a forma de pensar. Se antes a Europa impunha a forma de ver a África, havia uma visão eurocêntrica, uma visão etnocêntrica, uma visão preconceituosa em relação à população negra e à África e à cultura afro-brasileira. A decolonialidade implica em, agora, aqueles que estiveram no processo, que foram subjugados, dominados, violentados, destas pessoas entenderem essa história não só pelo viés do colonizador. Então, é a gente entender o que os diferentes povos fizeram como protagonistas e não como dominados. Então, a gente precisa fazer esse processo de decolonialidade. Aqueles que tiverem interesse em saber mais, nós temos o site do NEABI Campo Largo, o e-mail neabicampolargo.com, o Instagram, @neabi_Campo Largo, no Facebook e no YouTube, NEABI Campo Largo. Fique ligado nos nossos eventos,
nos nossos cursos para 2022, nas nossas publicações, informações e nos nossos estudos, e assim a gente tenta se integrar para que possamos cada vez mais sermos antirracistas a partir do conhecimento. Agradeço e até a próxima.